Glória a Jesus, que versículo bem atualizado. Portanto, sem demora mandei chamá-los, e você fez bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Olha, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus, que bênção, né? Conhecemos a cidade de Jope, aleluia, a qual Pedro estava hospedado, como lemos antes, pelo contexto, aleluia, da história. E que também nessa mesma cidade, Dorca foi ressuscitada, né? Aquela jovem serva do Senhor. E que Presidente Dutra também se torna um palco, né? De revelação, de glória e poder e virtude derramada do Espírito Santo de Deus sobre as vidas presentes, residentes em nossa cidade. Porque a nossa cidade, acredito eu, aleluia, não é diferente de qualquer outra cidade, aleluia, como Jope, que não é tão nova essa cidade, aleluia, é lá desde Josué, aleluia, descendência de Dan, filho, aleluia, glória a Jesus, de Israel, quando lutou no Val do Jaboque, aleluia, glória a Jesus, a cidade de Jope, aleluia, a qual estava sendo um palco ali, aleluia, glória a Jesus, pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que, aleluia, caminhava sobre a face da terra ainda, e onde eles chegavam, o Espírito Santo de Deus operava, aleluia. A Bíblia vai dizer que até a sombra de Pedro, aleluia, curava, glória a Jesus, né? Até a sombra de Pedro, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que as pessoas, aleluia, ao ouvir a Pedro, aleluia, se aproximava e tentava ser coberto pela sombra dele, aleluia, para receber o seu milagre, para receber a sua bênção, aleluia. Dito eu, todos nós temos projetos na mão de Deus, aleluia, temos sonhos nas mãos do Senhor, glória a Jesus. É por isso que agora que estamos todos na presença de Deus, pronto para ouvir tudo que o Senhor, aleluia, tem para nos dizer. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes saímos da nossa casa para cultuar o Senhor no templo, aleluia, em busca de algo, ao ouvir algo, aleluia, mas quem sabe, mas esta noite você vai ouvir aquilo que Deus quer te dizer, porque muitas vezes nós queremos ouvir, aleluia, palavra de bênção, aleluia, palavra de vitória, derramamento de poder, revestimento, aleluia, glória a Jesus, santo Deus. Tudo isso Deus faz, como foi louvado nesta noite, né, também. Tudo isso Deus faz, aleluia. Tudo isso para a glória e honra do nome dEle. Porque é aqui, meus irmãos, que nós diminuímos e Ele cresça. Aleluia. Que nós desaparecemos e Ele apareça. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, o texto que liam foi: Pedro tem uma visão. Glória a Jesus, que no dia seguinte, quando ele viajava, já estava perto da cidade de Jope. Pedro subia ao terraço para a volta da meio-dia e foi a fim de orar. Todo homem que quer se chegar a Deus, aleluia, glória a Jesus, qual é a primeira coisa que ele faz? É a oração. Quer se aproximar do Senhor? Ore. Aleluia, glória a Jesus. Peça ao Senhor, aleluia, glória a Deus, que dê, glória a Jesus, essa dádiva a você, aleluia, de ser um homem de oração, uma mulher de oração, porque quando estamos orando, estamos falando com Deus, aleluia. E aqui Pedro, no momento que chega na cidade, o que é que ele faz? O que nós vamos fazer quando sair daqui? Aleluia. Ó, exemplo de Pedro, ao chegar naquela casa, aleluia, em Jope, glória a Jesus, ele foi procurar, aleluia, um lugar para orar, aleluia, glória, que nós também, ao sairmos daqui, possamos ter, aleluia, esse endereço, né, que ajoelhar em nossa casa, falar com Deus. A Bíblia diz que quando chegares na tua casa, no teu aposento, fecha a tua porta atrás, ora ao Pai, que ao culto te ouve e te abençoará. Está vendo, meus irmãos, que a oração é uma chave? E Deus está querendo pessoas que se tornem chave, aleluia, em certas histórias, em certos lugares, para virar, aleluia, abrir a porta. Basta você abrir a sua boca, aleluia,
Glória a Jesus. Glória a Jesus. E ali Pedro estava com fome, e os demais da caravana, dos irmãos ali presentes em Jope, escrito eu, Doca, e outras mais, aleluia. Glória a Jesus, estava preparando o que comer, mas Pedro estava no terraço, onde ele achou o quanto mais alto da casa, aleluia, foi Pedro orar, no terraço. E o que aconteceu quando Pedro estava orando, aleluia? Glória a Deus. Olha como as coisas acontecem. Antes de Pedro orar, Deus já estava trabalhando lá, aleluia? Glória a Jesus, em Cesareia, na vida de Cornélio. Homem piedoso, como lemos claramente aqui, aleluia. Glória a Jesus. Homem piedoso da corte Itália, temente a Deus e toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia por volta das 3 horas, como lemos claramente lá, aleluia, teve esta visão de um anjo, aleluia, com roupas resplandecentes, se manifestou a ele, aleluia, ou apareceu a ele, aleluia, glória a Jesus. E que mais interessante é que os anjos, eles querem, meus irmãos, aleluia, pregar este evangelho, glória a Jesus também, mas o Senhor deixou para nós, aleluia, glória a Jesus. Então, ao abrir os teus lábios, aleluia, e falar de Jesus, você já está pregando o evangelho, já está levando a palavra de Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, o anjo, ele diz somente a Cornélio, aleluia, que em Jope havia um homem chamado Simeão, ou por nome Pedro, que mandasse o chamar, aleluia, é interessante, que mandasse o chamar, aleluia, que ele lhe diria o que eles queriam saber acerca do que era aquilo ali, do que Deus queria falar com ele, porque o anjo não falou, né, aleluia, porque, como disse antes, a mensagem Deus deixou para nós, aleluia, e de pregar o meu evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, glória a Jesus. Já está entrando no texto, aleluia, já está entrando na mensagem desta noite, glória a Jesus. Então Cornélio manda chamar um dos seus 2 homens piedosos e envia a Jope, aquela cidade que também, aleluia, o profeta Jonas desceu para tomar um navio para ir para Tarsos, fugindo. Interessante, né? Glória a Jesus, a mesma cidade, Jope. Interessante, como tantas coisas acontecem em uma cidade, aleluia, né? E a qual nós lemos aqui é que Pedro chega nela também. E o primeiro ponto de Pedro, ele procura um lugarzinho, mesmo com fome, para orar. Glória a Jesus. E achando num terraço, eu estou mais perto, mais próximo do céu, glória a Jesus, por estar mais alto, glória a Deus, né? Aleluia. Ele começa ali a orar. Enquanto Pedro meditava a respeito, aí veio uma visão, né? Aqui, ó. A visão de Pedro vai dizer que, estando ele com fome, quis comer, enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, né? Viu o céu aberto, ao que ele viu um céu aberto, um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. A comparação, né, do lençol. Sabemos que em Israel os quadrúpedes eram animais imundos, impuros, que não poderia ser comido, aleluia, pelo judeu. É interessante a forma como Deus trabalha, né, na figura, né, glória a Deus, dos animais que são impuros. Aquilo que, aleluia, tem que ser rejeitado. E acredito eu, nós, por sermos todos, que éramos, acredito eu, todos gentil, que vimos dos gentílicos, né, aleluia, não fazíamos parte desse plano, aleluia, de salvação, antes da rejeição, glória de Jesus.
pelos judeus. Aleluia, glória a Jesus. E ouvindo-se uma voz que dirigia-se a ele. A voz, quer dizer, Deus ouvia alguém falando. Pedro ouvia alguém falando com ele. Levante-se, Pedro, mata e come. Tudo aquilo que na cultura judaica não deveriam fazer. Tudo aquilo que não deveriam fazer. Na visão que ele teve, Deus estava dando um oval para ele. Pedro mata e come. Senhor, de forma nenhuma, nunca comi coisas impuras dessa forma. Glória a Deus. Palavra de Pedro, dizendo e se impondo ao Senhor, de forma nenhuma, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Quer dizer, tudo aquilo que Deus purifica não se torna mais impuro. Aleluia, porque o Senhor o santificou. Aleluia. E deu-lhe um nome. Aleluia, uma nação. Isso aconteceu 3 vezes em seguida. Aqueles objetos foram levados de volta ao céu, de volta para o céu. E Pedro indagou, ficou uma dúvida, mas o que seria isso? Deus trabalhando lá, a vida de Cornélio e toda a sua casa, aleluia, e o que os acompanhava, aleluia, toda a corte italiana, glória a Jesus. E, aleluia, falando com o seu servo ali, em Jope, lhe preparando para o que vinha a seguir. Quer dizer, todos os dois estavam com a dúvida do que seria tudo aquilo ali, como nós também temos as nossas dúvidas, aleluia. Glória a Jesus, do que acontece em nossas vidas. Quem já não se pegou, aleluia, perguntando por que isso está acontecendo comigo? Ou o que está acontecendo? Aleluia. Mas interessante é que o resultado de tudo sempre está lá na frente. Você quer ter êxito em tudo que você vai fazer? Coloca Jesus em primeiro lugar na frente. Como diz, a oração, apresenta Deus. Aleluia, para Ele honrar esse negócio. Para Ele fazer, aleluia, as coisas andar e acontecer. Aleluia. E tudo se encaixar. Quer dizer, esse quebra-cabeça aqui, estava umas peças para um lado e outras peças para o outro, mas, como lemos o texto, iriam se juntar. E que obra linda o Senhor não vai fazer no ajuntamento dessas peças. Glória a Jesus. Vamos dar continuidade que o tempo avança. Aleluia. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simeão, pararam junto à porta chamando e perguntaram se ali estava hospedado Simeão, que também é chamado de Pedro. Glória a Jesus. O anjo aparece lá, instrui a Cornélio até certo ponto. Aleluia. Pedro, o servo do Senhor, está orando, é arrebatado. E a partir desse momento ele começa a tentar compreender o que é aquilo. Quer dizer, quando nós temos dúvida, nós temos que, aleluia, ir além. Nós temos que procurar respostas para as coisas. Aleluia. Muitas vezes tem pessoas que aceitam. Muitas vezes nós não devemos aceitar certas situações. Aleluia. Então, o Senhor quer que nós adquirimos pela palavra dEle, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você possa nos romper, aleluia, essa situação. Glória a Jesus, que te traz dúvida, que você indaga em sua cabeça, na sua mente, e ainda não tem resposta. Aleluia. Sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova das que se espera. Aqui esses homens para a casa de Simeão, perguntando por Pedro. Mas as coisas de Deus é tão, aleluia, misteriosa muitas das vezes, que Ele não nos deixa confundido quando é de Deus e nem enganado. Porque, aleluia, Deus falou com Cornélio, Deus falou com Pedro,
Aleluia. E agora Deus vai falar novamente com Pedro. Cadê? O Espírito Santo de Deus vai falar com Pedro novamente. Acerca do que, aleluia, ele fez. Você lembra do que ele fez? Aleluia. Você lembra do que o Senhor tem feito? O que o Senhor irá fazer ou está fazendo? Aleluia. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, é o Espírito Santo, estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Aleluia. Tem como temer a isso? Se aquele que o guarda, aquele que o protege, aquele que o alimenta, aquele que o veste, aleluia, aquele que lhe dá a saúde, aquele que prepara tudo, aleluia, está dizendo, foi eu que enviei. Está vendo quando o crente tem que dar o passo? Aleluia. Quando Deus falar com ele. Quando Deus falar com ela, aleluia. Glória a Jesus. Então o Espírito Santo vai dizer que vai sem hesitar, porque eu os enviei. Eu os mandei até você. Glória a Jesus. Então Pedro desce e diz àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que traz até aqui? Aí onde as coisas começam a se juntar, começam a fazer sentido. Aleluia. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto, e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, fui instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele, a ouvir o que você tem a dizer. Mas o que Pedro tem a dizer? Muitas coisas. O que você tem para falar? Muitas coisas. Aleluia. Deus não quer ninguém parado. Aleluia. É todos trabalhando em sua obra. Aleluia. Glória a Jesus. E a obra do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Só se confina aqui? Não. Aleluia. Glória a Jesus. Como já foi pregado no culto anterior, que templo não salva. Aleluia. Glória a Deus. A salvação está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eles queriam ouvir de Pedro o que ele tinha a dizer acerca desta questão, e que apareceu-lhe um anjo ao seu senhor, está debaixo de ordem, eram só conservos de Cornélio, aleluia, para ouvir o que Pedro tinha a dizer acerca daquilo tudo que estava acontecendo. Então, Pedro, sem hesitar, convidou-os a entrar e hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles também alguns irmãos, os que moravam em Jope, foram com eles. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostou-se aos pés dele e o adorou. Culto passado também, olha que lembrança. Aleluia, glória a Jesus. Tem pessoas muitas vezes endeusando, né? Cantou um perfume, uma roupa, aleluia, um amigo, o que é que seja, né? Glória a Deus. Então aqui, Cornélio, como antes disse no início do culto, quando fomos orar, ajoelhar é um sinal de reverência, né? Também de humilhação aquele, né? Quem se presta, aleluia, a oração ou pedido. E Cornélio se ajoelha a Pedro e o adora. Pedro toma ele pelas mãos, não, igual a tu, que é isso? Glória a Deus. Não pode ser assim, também em nosso meio, aleluia. Adorar a ninguém, somente a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor, aleluia, que possa sair dos nossos lábios. Quer dizer, Pedro poderia tomar uma deixa ali, né? Ah, sim, eu sou aquele. Eu sou. Está vendo que o servo, ele sabe o seu lugar? Aleluia. Glória, você sabe o seu? Qual é também? Aleluia. Glória a Jesus. Ao receber honrarias. Aleluia. Ainda mais quando foi feita por Deus na vida das pessoas. Aleluia. Se idolatrar, aleluia, se colocar como ídolo.
Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus, né? Temos um exemplo de Pedro. Glória a Jesus. 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Como diz o vaso é de barro. Aleluia. Mas o conteúdo, o Espírito que está nele é de Deus. Esse aí tem poder. Falando com ele, Pedro encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: você bem sabe que os judeus está proibido de juntar a um gentio ou de entrar na casa deles, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Quer dizer que os judeus, quando Jesus senta ali na mesa do publicano lá, Zaqueu, e outros mais, os fariseus, como é que ele tem coragem de sentar com esse povo pecador, julgando, aleluia, pela aparência, e não sabe do que está cheio o exterior, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, as pessoas olham e menosprezam, não dá nada, aleluia, glória a Deus. Mas Deus, por este que muitas das vezes nós achamos caído na rua, Jesus deu a sua vida, né? Aleluia. Jesus derramou seu sangue na cruz por causa, aleluia. Interessante isso, né? Aleluia. Glória. Então, que para Pedro ali era proibido, não, jamais. Como isso estava nele, isso caiu por terra, aleluia. Glória a Jesus. Quando o Senhor diz: Pedro, torne mais achar que é impuro aquilo que eu purifiquei. É o que as religiões muitas vezes fazem. Acha que outros são impuros ou não deva estar no meio deles. Aleluia. Mas qual a diferença? Quantos Jesus morreram na cruz? Aleluia. Glória a Jesus por todos. Aleluia. Para nós que estávamos negatizados, aleluia, temos um lugar na pátria de glória, a Jerusalém celestial, aleluia, glória a Jesus. O impossível para nós se tornou possível, né? Aleluia, a todos aqueles que crê e for batizado. Olha, interessante como é lindo a Bíblia falar para mim, nas entrelinhas, do doutor Lucas, que escreve, testemunha ocular. Ele viu tudo, ele viu todos e falou com aqueles que viram. Aleluia, glória a Jesus. Então, para Pedro ali, para um judeu ali, estava errado. Ao olhar do ser humano ali, já estava, ixi, tu não vai dar, esse negócio está errado. Aleluia. E muitas vezes é isso que acontece. Pessoas olham e julgam e acham que não vai dar certo. Aleluia, glória a Jesus. Mas aqui era o Senhor que estava montando um quebra-cabeça, mudando peças de lugares, levando e trazendo, aleluia, enviando, mandando vir, aleluia. Era o Senhor trabalhando. E ele parou agora? Não, aleluia. Possa eu, você, algum dia parar de respirar, mas o Senhor nunca vai parar de trabalhar. Meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, glória a Jesus. Então, Pedro entendeu a visão que ele teve. Agora falta a parte de quem? De Cornélio. Aleluia, glória a Jesus. Pedro entendeu o que o Senhor queria dizer, porque ali ele estava vencendo. Glória a Jesus. Pedro aqui estava vencendo, aleluia, muitos preconceitos dentro da religião judaica, meus irmãos, aleluia. E que cabe a mim e a você também, aleluia, nos libertarmos desses preconceitos religiosos, aleluia, que nos deixa, aleluia, fora de contato com nossos irmãos, que são nossos irmãos, creio que foi batizado, aleluia, e foram salvos por Jesus. Pedro aqui, aleluia, entende a sua lição, que a partir daquele momento, aleluia, glória a Jesus, como antes na cultura dele que ele vivia era errado, agora
ele pensava duas vezes antes de falar, porque eu não vou generalizar também, dizer que tudo isso, tudo que acontece, tudo é Deus, tudo é... Não, calma, pera lá. Deus não faz confusão, Ele esclarece. Aleluia. A mente, depois traz calor ao coração. Aleluia. Traz alegria à alma. Aleluia. Traz edificação. Aleluia. Traz clareza, traz poder e virtude. Então, irmandade, Pedro recebe a sua lição, como entende que aquilo que ele achava impuro, imundo, que era estar... E o próprio mestre mostrou, estando e sendo subjugado pelos mesmos, aleluia, de achar que estava fazendo errado, está mais os pecadores. Naquela época, no contexto de Israel, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, se eu trazer aqui a pessoa e falar, sobre a presença de um homem de outra religião, de umbanda, aleluia, de um terreiro de macumba, do que seja. E aí, aleluia, se o Senhor fazer uma obra na vida dele, o que olhar a sociedade vai discriminar, vai ser difícil, e a hora que ele vai romper preconceito. Se verdadeiramente ele crê e receber o Espírito Santo de Deus, nada como eu e você o pare. Ninguém consegue parar um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, daquele que você creu. Aleluia, que é Jesus de Nazaré, meus irmãos. Temos que romper o preconceito quando o Senhor diz... se tornou puro, não é mais imundo. As pessoas olham e dizem, olha, o que está acontecendo, não deveria, mas você é adulta, você é adulto, aleluia. Tem como compreender, discernir as coisas de Deus. Ele vai dizer que as coisas a carne discerne as coisas da terra, o Espírito do homem discerne as coisas da terra, mas... o Espírito de Deus ensina as coisas que é espiritual. O Espírito ensina as coisas que são as coisas espirituais. Aleluia. E a palavra do Senhor tem um poder imenso. De mergulhar até na medula, meu irmão, discernindo os nossos pensamentos aqui presentes. Nada fica oculto a Deus. Possa estar oculto diante de mim, de você, do esposo, do marido para a esposa, da mãe para a filha para a mãe, para o pai e vice-versa, todo mundo com sua vida, mas diante de Deus, todos nós estamos revelados, nada está encoberto, aleluia. Então não é a mim que você tem que pedir perdão, aleluia, é a Deus que te perdoa de boa vontade, aleluia, que te dá acesso ao céu, aleluia, e te enche de poder, de prazer, de virtude, aleluia, e de mansidão, de temperança, e de mais além do que a nossa mente possa compreender. Porque Lucas vai dizer, Lucas 1:37, porque para Deus, porque para Ele, para Deus, nada é impossível para Deus. Será possível a mim e a você aquilo que nós dissemos, tudo posso naquele que me fortalece, quando nós estamos no Senhor. Aí Ele nos guia a tudo aquilo que pode ser possível a mim e a você. Glória a Jesus. Não quero ir mais distante e alongar, aleluia. Muitas das vezes as pessoas colocam a Deus à prova. Muitas das vezes as pessoas... Glória a Jesus. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo para tentar se lançar-se do templo, aleluia, glória a Jesus. Mas o que ele falou? Não tentará o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Aleluia, está vendo, irmandade? Aleluia, que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, e tudo aquilo que é impossível a nós, é porque nós estamos retos no caminho do Senhor, e Ele falar possível a nós. É impossível, mas o meu Deus pode. Mas o que vai edificar aí? Glória a Jesus. O que vai trazer alegria? O que vai trazer, aleluia, a vontade que Deus opere? Glória a Jesus. Então, Pedro entendeu no contexto judaico de Israel que o que ele tinha na mente, com ele, o desprezo que ele sentia por todos aqueles que, aleluia, não era gentil, quer dizer, era nossos irmãos. E Paulo foi lá, prega, e mais de 50% do Novo Testamento ele escreve, e prega aos gentios, e a palavra é bem recebida. Olha,
vai ver um povo novo aí, e Deus está com eles. Tem que aceitar. Aleluia, glória a Jesus, porque não é eu, não é você, o Espírito Santo é Deus, está purificando, é Ele que sempre vai nos purificar, aleluia, glória a Jesus, dando continuidade, senão vai longe. Interessante, fazia 4 dias, versículo 30, Pedro, por que motivo vocês mandaram me chamar? Quer dizer, para já está esclarecido o que ele veio fazer ali. Quer dizer, até ele ter saído ali, ele só obedeceu. Ele só obedeceu que ele tinha algo a dizer em um certo lugar para pessoas que ele nunca viu e nem conhecia. E ele diz, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias, mais ou menos. Por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes. Disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Até aqui, né? Eu não vou entrar nessa questão para ganhar tempo. Não vou entrar nessa questão de que falar de esmolas e tudo que as pessoas fazem e tudo mais, aleluia, que acha que vai entrar no céu por causa daquilo que fez, ou deixa de fazer, né? Aleluia. Está Cornélio aqui, como lemos claramente, não vou entrar nessa vertente, mas dá continuidade aqui. Envie, pois, alguém a Jope, manda chamar Simeão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simeão Curtidor, à beira-mar, portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir, agora estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, por aparência. Pelo contrário, glória a Deus, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e como o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por todas as partes, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é, nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele constituiu por Deus como juiz vivo, dos vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo o que nele crê receberá remissão dos pecados. De quem Pedro está falando? Quer dizer, de Deus. Aleluia. É incontestável, meus irmãos, o que Deus faz. Deus faz algo errado? Não, nunca. Tudo o que Deus faz, às vezes a ótica do ser humano, acha errado. Você passar uma dificuldade, você acha errado, mas para Deus talvez, aleluia, é lhe provando. Deus não tenta ninguém, lembrai disso. Deus nos prova para que a nossa capacidade, a nossa mente desenvolva, aleluia, e saia dos limites, de nossos limites, e até mesmo, aleluia, do nosso lazer, do nosso prazer, do nosso bem comum, aleluia, glória a Jesus. E depois disso, o que acontece, para encerrar? Enquanto Pedro falava, interessante, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram
a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém pode recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vocês entenderam? Aleluia. Glória a Jesus, que o teu batismo com o Espírito Santo de Deus com fogo é assim quando Deus quer de repente. Aleluia. Esperamos pela oração de alguém. É possível, né? Possível. Mas aqui Pedro estava falando de repente, Atos 2, mas foi diferente. O Espírito pousou sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia. E Pedro disse a todos da circuncisão, desses caras judeus que estavam com ele ali: olha, aleluia, será se é possível rejeitar a água que o Espírito Santo de Deus deu para eles? Então, o Senhor aqui estava, glória a Jesus, batizando os gentílicos. Interessante que eles foram batizados, Cornélio, batizado, primeiramente com o Espírito Santo, depois foi levado a ser batizado nas águas. Em seguida, aqui claramente, ó, glória a Deus, glória a Jesus, como o texto disse, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecesse com eles, por algum dia, quer dizer, eles pediram, Cornélio disse: ó, Pedro, por favor, acredite, para ensinar, né, a cultura, como devesse, né, o que importa é que ele pregou a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo e ensinou, né, glória a Deus, acredito eu, glória a Jesus, como deveriam a partir daquele momento, como Deus já tinha dado testemunho deles, né, que eram homens tementes, glória a Deus, que eram homens tementes, piedosos, que davam esmola e faziam a sua parte, como bom ser humano, independentemente, que dessa forma não nos leva para o céu, oh glória, se não ser batizado nas águas, como a igreja oferece esse batismo, né, a todo que crê, Filipe lá com o eunuco da Etiópia lá, como também, aleluia, glória a Jesus, este que é oferecido por Jesus, somente Ele pode fazer o batismo com o Espírito Santo e com fogo, meus irmãos. Este aí, glória a Deus, glória a Jesus, ninguém pode recusar, aleluia. Este aqui o Senhor quer batizar, não tem como recusar esta água, aleluia, não há nada que impeça, aleluia, glória a Deus, receber o Espírito Santo de Deus, aquele que Deus quer dizer assim, tipo assim, receba o Espírito Santo aí agora, na pessoa de Jesus, aleluia, de Deus, falando para a pessoa, que Deus, como ouvimos aqui pela Escritura, Ele fala, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele se comunica, ó, comunicando com Pedro, ó, o anjo, interessante, né, porque o mundo não conhece esse Espírito, né, o Espírito Santo, né, o mundo não conhece, então o anjo teve que ir lá e anunciar, para depois, aleluia, tomar conhecimento, recebê-lo, aleluia, através da pregação, que ninguém pode receber, senão, aleluia, por Cristo Jesus. Olha que lindo, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus. Quer dizer que Cornélio não tinha como receber assim do nada, se antes de ser anunciado a Jesus, e de por todo mundo pregar este evangelho. Todo aquele que crê, por batizado, será salvo, meus irmãos, aleluia. Agora, batismo, esse nós podemos fazer simbólico na terra, aleluia. Então, de acordo com a palavra do Senhor, glória a Deus, que nada possa te impedir para você pedir o batismo. E esse com o Espírito Santo e com fogo, só Jesus. Glória a Deus. Mas importante é, a primeira parte já fez, muitos, né? Foram batizados, aleluia, glória a Jesus. E aqui interessante, foi o inverso. Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e com fogo antes de serem batizados, que depois Pedro comunicou, ó, vamos batizá-los agora aqui. Que imagine isso, se Deus não tivesse esclarecido para Pedro, ele não teria feito isso.
Aleluia. Porque a religião dele não aceitava, como judeu, no contexto que eu falei. E como as outras religiões que a pessoa se rebatiza. Aleluia, glória a Deus, mas não importa, né? O que importa é que o Senhor possa receber de mim, de ti, toda a honra e toda a glória. Aleluia, esta é a mensagem, meus irmãos, esta noite.